das nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. A igreja encontrou, diga amém. 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 Parece que está carregando. A partir do verso 17, eu quero ler todo o texto no qual Paulo se refere a esse rito que é muito importante para nós, que é a Santa Ceia do Senhor. E sei que Deus vai falar contigo nesta noite. Amém? Diz o seguinte: nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Vamos assentar. Queridos, nós estamos diante de um texto que nos leva a uma reflexão muito grande, porque precisamos analisar as Escrituras e precisamos procurar ter percepção daquilo que está escrito, mas também procurar entender a atmosfera do momento, procurar entender o espírito que paira naquela situação, que está em meio às pessoas que estão presentes, quais são as pulsões que nos comove, que nos orienta, que faz com que possamos estar envoltos a essa coisa. E me recordo bem aqui, Cristo Jesus, lá em Lucas no capítulo 22, porque esta ministração de Paulo é a réplica do original. O original foi o que o Senhor Jesus fez quando ele, na noite que foi traído, ele lança a mão do pão e parte e disse: quando ele parte esse pão e diz que é o corpo dele, ele está envolvido em meio a uma atmosfera muito grande e de uma representatividade tamanha. É a coisa mais santa que se possa existir dentro do Evangelho de Cristo Jesus. É aquilo que ele está apresentando nesse dado momento, no qual ele diz
que ansiava por comer aquela ceia junto com os demais. Porque aquilo ali, naquele dado momento, ele estava anunciando a sua própria morte. Ele estava dizendo que iria padecer. Em Marcos, no capítulo 8, no verso 30 e 31, ele diz que iria morrer. No capítulo 9, verso 30 e 31 e 32, ele também diz que iria morrer. No capítulo 10, no verso 30 e 31, ele também diz que iria morrer. Os profetas falaram da vinda de um Messias que viria para restaurar a humanidade, que esse Messias iria fazer com que o ser humano pudesse, na verdade, voltar à sua identidade, voltar a ter aquele contato com Deus, iria voltar a ter dignidade, iria ter a vida restaurada. Todo o pecado da humanidade seria aniquilado através desse Messias que iria vir. E o Messias agora estava presente. O Messias é Jesus chamado Cristo. E aquele que deveria padecer, agora em um dado momento, ele se apresenta diante dos discípulos na última Páscoa. E ele pega e diz assim: ansiei muito para poder comer essa Páscoa convosco. E ele, queridos, ele lança a mão no pão, para que nós pudéssemos entender o significado disso e compreender. E eu peço a Deus que esse Espírito que estava naquele momento possa vir sobre nós, para que possamos ter esta compreensão. Ele parte o pão. Quando ele parte o pão, igreja, ele pega, dilacera o pão e ele diz assim: esse é o meu corpo que é partido por vós. E ele mostra aos discípulos: esse é o meu corpo que é partido por vós. Eu gostaria que você entendesse o que ele partiu, gente. O pão. E o pão era o quê? O pão representava o corpo do Senhor. E ele disse assim: olha, esse é o meu corpo que é partido por vós. E ele começa a distribuir e disse assim: fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Fazer isto o que, igreja? Responde. Oi? Pode falar mais alto. Nós estamos dentro de um diálogo, não será um monólogo. Fazer isso o quê? Então, fazer o quê? Fazer isto todas as vezes. Fazer o quê? Partir o pão. E o pão é o quê? Então o Senhor Jesus, ele está dizendo para você e para mim o seguinte: que você tem que dar a sua vida por alguém. Todas as vezes que você lança a mão desse pão, é para que você possa trazer em mente que você precisa partir a sua vida com o próximo. Fazer isto o quê? Ele estava dando a vida por todos. Então quando ele parte o pão e ele diz faça isto, ele quer que você doe vida. Ele quer que você se entregue por alguém. Ele quer que você doe o seu tempo. Ele quer que você venha amar o próximo. Ele quer que você se dedique ao próximo. Porque tem muita gente aí que precisa de um tempo da sua vida. Tem muita gente precisando de uma palavra que você possa proferir. Tem muita gente precisando da sua atenção. Tem muita gente que está simplesmente sofrendo, precisando que alguém possa abraçá-lo. E comer esse pão não é simplesmente comer esse pão, engolir esse pão e ir embora para casa. Isso tem uma representatividade. E a representatividade é essa: todas as vezes que comer esse pão, faça isso. Fazer o quê? Doa a sua própria vida, porque foi isso que ele estava fazendo. Amém, igreja? Eu não sei se até hoje um outro significado pairou na sua cabeça com respeito à Santa Ceia, mas eu quero lhe dizer o que a Bíblia nos ordena, o que ela direciona. Ele disse, partiu o pão e disse assim: faça isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Você sabe por quê? Porque ali estava um que estava libertando os endemoniados. Ali estava um que estava dando a sua vida, que estava curando os oprimidos. Ali estava um que estava fazendo com que o ser humano, com a sua vida embrutecida e desensibilizada, pudesse ter a vida mudada para algo de um coração quebrantado e contrito e sensível, não somente ao Espírito de